lemon, hortelã-pimenta, tangerina, melaleuca, frankincense e arbovitae. Então, o que que a gente fez? A gente vai pegar esses óleos, eu vou falar eu falo bastante da qualidade física desses óleos, o quanto eles ajudam na parte física, e hoje a gente vai focar mais nessa parte emocional, né? De energia mesmo, de cura pela parte emocional, porque tudo tá ligado, né? Eu acho que tudo é essa conexão entre corpo, espírito, emoções. Então, a gente vai falar desses óleos com a parte mais emocional. Eu vou até citar uma parte principal da física. E o Jorge vai fazer, ele fez a junção desses óleos com as pedras. Então, ele vai falar da parte. Então, a gente vai estar juntando aqui realmente o que você falou, o vegetal com o mineral nessa live, que eu acho que vai ser super interessante. Então, a copaíba. Vou pegar ela aqui. Óleo de copaíba. Ele é bem amadeirado. Ele tem um cheiro amadeirado. A copaíba é extraída da Amazônia. Então, é um óleo assim, que a gente tem um carinho especial por vir do Brasil. E ele é um óleo que ajuda você a desvendar, né? O que significa isso? Você se conecta com o passado e conseguindo se perdoar por erros que você venha a ter acometido no passado. Ele faz com que você tire essa sombra, essa nuvem de algumas coisas que você possa ter feito, algum sentimento de vergonha que você possa vir a sentir por algum ato que você cometeu no passado. Isso pode ser até em forma de pensamento também, então algo que você pensou e isso veio, te incomoda até hoje, está no seu interior. O copaíba vai ajudar você a libertar esses aspectos obscuros que você teve, sem sentir esse remorso. Qual pedra que você escolheu para esse óleo? Bom, eu escolhi duas. Uma é uma pedra que ajuda a transmutar e purificar todo a nível espiritual, né? Estamos falando de uma transição. Uhum. Então, eu escolhi a sugilita. Está aqui. Talvez eu tenha uma maior, mais clara de ver, que é uma pedra que vai nos permitir, tá? Transmutar e purificar a espiritualidade. Então, vamos abrir, vamos purificar a nossa mente. E a azurita, que ela faz uma reação na alma, que ela permite abrir e nos permite entrar na iluminação do nosso ser, de quem somos. Mas, para nos perdoar, a pedra principal, em conjunção elas duas, é o quartzo rosa. Eu só me perdoo quando eu me amo. Se eu me amo, eu primeiro vou me amar com meus defeitos e meus valores. Então, eu tenho que me amar para me perdoar. Se eu não me amo, eu me julgo o tempo inteiro. É o julgamento que nos limita, o julgamento que traz a ansiedade e traz o medo. Então, uma das coisas mais importantes, igual que a charoita, que é uma pedra, por exemplo, que ela te ajuda a soltar o passado. E há um quartzo, eu não tenho ele aqui, procurei, porque eu saí correndo de São Paulo, então trouxe minha mala de atendimento, mas temos um quartzo mestre que se chama elo do tempo. Então, ele tanto te leva ao passado, dependendo para que lado está inclinado um retângulo, ele tanto te leva ao passado ou, se está direito, ao futuro. Quando a gente vai ao passado, é bom ver as coisas. Quando a gente vê, não poderíamos deixar de lado também o citrino, que o citrino é uma pedra, vamos falar várias vezes nela, que nos ajuda a assimilar o que vivemos. E o quartzo rosa, junto com a sugilita, traz o perdão divino para que possamos transmutar. Agora, se eu não aceito o que eu fiz, se eu não consigo ver, eu não consigo transmutar nada. Uhum, uhum. É verdade. A gente tem que até enxergar esses erros, né? Essas falhas que a gente possa Exatamente. ter cometido. A gente fala uma frase assim que eu até anotei aqui para a copaíba, que eu uso bastante, é: reconheça a realidade das escolhas passadas e siga em frente sem limitações. E para você reconhecer, é bem isso que você falou, a gente tem que enxergar, né? Enxergar, se amar para querer alterar isso. Depois eu até vou ver se eu faço um post
entre esses óleos essenciais e essas pedras para as pessoas terem isso com elas, né? E a azurita é uma coisa interessante que ela no terceiro olho nos permite limpar o passado, limpar o estresse, a tensão. Porque muitas vezes a falta de perdão ela te corta, tá? Ela te é a mesma coisa, a culpa ela te poda, ela te corta como o medo. Uhum. Então, você que reacciona a isso, com certeza. Eu falo assim, as emoções, né, como culpa e medo, na verdade elas existem de uma forma de proteger a gente, né? Eu acho que se a gente não sente esses sentimentos, a gente não consegue mudar, a gente não consegue ir para frente, né? A única coisa é que isso tudo tem que ser em forma de homeostase, nada pode subir no palco. Não, totalmente. Isso há uma coisa que eu sempre digo, e talvez você com os olhos também, não existe um único olho para Uhum. todo e nem para todos. Cada paciente é um universo. Então eu tenho que ver que vou tratar, que pedra vou usar, como você imagina usará nos olhos, e você pode ter 4 pacientes com com a mesma patologia, mas com necessidades diferentes. Ela chegou nessa patologia por caminhos diversos. Uhum. Então, não é o mesmo para todo mundo. É verdade. Vai precisar mais de uma coisa que de outra, trabalhar primeiro uma coisa para alcançar a outra. Então, porque senão as pessoas, meu medo sempre a pessoa, me falaram que tal pedra para isso, tal pedra para aquilo. Não, não funciona assim. Não é Principalmente quando mercado a e não gente é fala de feira. emoções, né? Principalmente Exatamente. quando a gente fala dessa questão emocional, que o medo nem sempre, o medo que eu sinto ou que você sente, nem sempre tem a mesma origem, né? Você pode Totalmente. ter por um acontecimento, eu posso ter medo por algo que eu só escutei, o que eu vi, então, ou por algo que eu fiz no passado, e aí muda tudo, né? Tanto o óleo como a pedra, né? Exatamente. A copaíba, só falando um pouco para não deixar nada da parte assim física fora, a gente usa muito ela como anti-inflamatório, tá? Então lembrando que os óleos essenciais eles têm uma química, compostos químicos, e os compostos químicos do copaíba eles são bem ligados à parte anti-inflamatória e de uma homeostase geral do corpo, porque ela ajuda em todos os sistemas corporais, ela regula todos os sistemas corporais. Eu acho interessante eu falar um pouco disso, porque principalmente para você, né, Jorge, que trata paciente hospitalizado, enfim. E a copaíba, ele tem um componente que chama beta-caroteno, que é um componente que atua no sistema endocannabinoide e que faz esse equilíbrio corporal. E aí, eu fazendo a ligação disso, exatamente com essa questão do passado, de você se desculpar para o passado, para você viver um presente e projetar um futuro. Então, é realmente essa homeostase, né? Esse completo, né? Uhum. Como seguir em frente sem cuidar do passado, sem cuidar do presente, sem projetar um futuro. Então, eu fiz também essa. Para nós, inflamação para nós, bom, eu trabalho, depende, voltamos à mesma coisa. Inflamação aonde? Em que parte? Uhum. Mas nos cristais eu uso para qualquer tipo de dor, inflamação provoca dor, todo que é dor, inclusive em períodos de quimioterapia, radioterapia, eu sempre utilizo âmbar. Âmbar. E você sabe que em toda farmácia natural, na Europa, em todas as farmácias, você encontra os colarcinhos de âmbar para quando as crianças estão cortando os dentes. Quando eu Verdade. falava isso, era visto como louco há 30 anos atrás. Hoje em dia, você compra na farmácia. Todo mundo Então, procura. âmbar é sagrado porque âmbar refaz o tecido e ele consegue limpar, porque isso é muito importante, né? Muito importante isso. Agora a gente vai falar da lavanda, Uhum. tá? Ela tem um Eu cheiro amo de paixão. bem floral, é um dos óleos que as pessoas, assim, quando não conhecem óleo essencial, quando a gente fala da lavanda, normalmente, lavanda eu conheço, eu já usei, enfim, eu já senti até o cheiro, né? Então, a lavanda, da parte, assim, emocional, espiritual, ela acalma e ela ajuda muito na comunicação, né? Na comunicação, quando eu falo na comunicação verdadeira. Então, de você Sim. conseguir falar
colocar o seu sentimento naquilo que você está falando. Ela ajuda muito crianças, inclusive, que têm crenças limitantes de eu não consigo, Todos nós temos, né? né? Essa A questão, nossa criança interior. né? Então, assim, por que a gente até fala, a lavanda é muito usada para o sono e para relaxar, para ajudar nos distúrbios do sono, enfim. E é interessante, porque quando a gente não consegue falar aquilo, ou não fala com sinceridade, com sentimento, aquilo fica na nossa cabeça, fica rodando. A gente fala, né? O pensamento ruminante, aquilo fica ruminando na nossa cabeça. E acho que não tem nada pior para dormir, para ter um sono repousante, do que essas palavras que ficam na nossa cabeça rondando. Eu acho que é um óleo muito importante para o momento que estamos vivendo. Por quê? Porque a gente, eu sempre digo, a gente morreu e está renascendo. E estamos renascendo um novo mundo, uma vida nova. Isso não, todo, eu acho engraçado as pessoas, daqui a pouco não, daqui a pouco não. A vida vai mudar. E tem que mudar porque senão seria lamentável se continuasse como estava, porque não é Não desse existe jeito. voltar ao normal, não estava normal, Não, né? não estava normal, exatamente. Vocês desculpem os ruídos de pássaros, cachorro e tudo demais, mas eu estou aqui no sítio de uma Delícia. família minha. E, na realidade, para a expressão, a pedra mais forte que nós temos é a água marinha. A água marinha sempre vai trabalhar no laríngeo. E a água marinha é uma pedra que te solta, te liberta. Ela te traz a ser você mesmo na liberação de dizer. E uma pedra muito boa também, em conjunto, que já falei dela, é a charoita, que ela te coloca você mesmo sendo. Quando você é você, isso é muito importante. Agora, tem uma coisa importante também. Para ser, você tem que se conhecer. Então, você falou algo muito importante: dizer a verdade, dizer o que é certo, dizer o que é por excelência. Isso foi muito, muito, muito lindo, porque esse é um ano onde, para nós, a importância, esse é um ano da esmeralda. E a esmeralda, que já falamos inclusive com teu pai aquele dia no almoço, eu tenho ela aqui em bruto, com o gisto aqui, toda marcada, que é uma raiz de esmeralda. A esmeralda, assim como a amazonita, são pedras que trazem a verdade. E não todo mundo suporta a verdade. Nós nem sempre suportamos a verdade. Então a lavanda, ela te traz a expressão com a verdade, mas com suavidade. E para essa suavidade, justamente, a água marinha, ela trabalha um pouquinho mais diferente, mas também há cristais que trabalham bem justamente a garganta, a expressão, o dizer. Então isso nos libera. Se você não se expressa, não é você. E, por exemplo, quando você vai usar essa pedra, né? Normalmente você vai colocar ela nessa região, Sim. ou não necessariamente? Trato sim, ou coloco, se é um tratamento em maca, sim. Eu hoje quase não trabalho com maca, eu trabalho mais com grades ou diretamente na leitura, mas basicamente sim. Eu tenho uma joia muito bonita que nossa amiga que está conosco, a Andrea, fez para mim, com uma guamarinha que eu tinha ganho, justamente para os momentos de cerimônia, para mim são sagrados. Então, cada vez que eu faço um casamento algo, sempre uso um lenço especial com essa água marinha bem aqui, para poder expressar aquilo que eu sinto da melhor forma possível. Né? Nossa, agora você imagine você pegar, por exemplo, uma água marinha, pingar uma gota de lavanda e colocar nessa região, né? Olha como a Uau! gente pode potencializar essa cura, porque é o que eu falo, são Fazer esse energias, né? casamento. Uhum. E há uma coisa muito bonita que você falou também, que falamos elas da verdade, de dizer o lápis lazuli é uma pedra que trabalha muito mental. Eu sempre digo que é a pedra que nos leva a dizer, bom, o que eu fiz até agora, o que eu quero daqui a mais, como faço.
depois de trabalhar o lápis lazuli, você vem com água marinha e solta, que com a lavanda você pode ser muito mais claro e honesto. Não sempre dizer o que se pensa é de sábio, É. senão Você sabe que eu saber quando... vou falar uma coisa importante aqui, que eu acho que é essa coisa da gente comunicar com verdade, com sentimento, e agora me deu muita vontade de falar sobre isso, né? A Uhum, Andréia Colli, ela tem uma joalheria junto com a Vivi, e foi uhum, até assim também que a gente se conheceu, porque ela faz joias exato. usando pedras com a ajuda, até com conhecimento, com a energia também do joia. Então ela se preocupa, não é só a questão de ir lá e fazer a joia, né? Mas é de se preocupar com o que aquela pedra que ela está usando naquele momento vai trazer para aquele cliente. E ela fez uma joia muito bonita para usar com óleo essencial, pingente essência, que é com pedra vulcânica, onde você pinga o óleo essencial, cada óleo, né, tem o seu porquê de você estar usando, e na verdade a cliente até que vai usar e acompanhar, como você disse, muitas vezes a gente precisa que aquilo esteja perto de você, né? E E os anéis também com o cofre, você abre o anel e coloca dentro o óleo essencial. Bom, eu sou suspeito de falar, não? Porque elas são são queridas, duas né? pessoas Por isso que eu falo, muito agora me deu uma queridas, vontade de eu até muito me emociono, queridas. assim, porque É, isso que ele está falando, gente, elas conseguiram fazer um anel com um baú que você abre, lá dentro tem uma pedra que você pinga o óleo essencial. Então, assim, pessoas que trabalham dessa forma, acho que a gente não pode deixar de falar, né? de jeito nenhum. Muito especial. E a lavanda, falando um pouco da parte física dela, Física. a gente usa muito, né, para picada de inseto, excelente para picada de inseto, excelente para queimadura, e ajuda muito no sono, né? Então é um óleo assim que a gente usa muito e que todo mundo gosta muito. Agora a gente vai falar do limão, então um cheiro cítrico. Normalmente as pessoas adoram o limão. É um óleo assim, principalmente quando a gente começa a introduzir óleo essencial para criança, é um óleo que a gente usa muito porque já é um odor assim que principalmente as crianças reconhecem, né? Ah, esse eu sei qual é. E quando a gente se identifica, parece que está mais próximo, então é uma aceitação muito grande. Então, o limão, ele ajuda muito no foco, na atenção. Os óleos cítricos também têm sempre a sua parte ligada à felicidade. Então, quando a gente está Uhum. precisando estar feliz, é muito bom a gente poder usar um óleo cítrico. Ele ajuda na concentração, ele é muito bom para crianças que têm problema também na escola, problemas nesse pensamento de eu não consigo, eu não sou um bom aluno. Então, o óleo de limão ele vai ajudar. Ele dá muita clareza mental para que você consiga fazer as coisas com foco. E quando eu falo de clareza mental e que ele traz esse foco e essa atenção para o presente, pelo que você está fazendo, né, para o aqui e agora, ele é um óleo muito usado também que ajuda muito na meditação mindfulness, né, que é a meditação da plena consciência, do aqui e do agora. Então, ele é um óleo assim que faz você estar no momento presente com foco e atenção para aquilo que você está fazendo. E só um parênteses, quando eu falo né, da meditação de plena consciência, muita gente, eu sou psicóloga, né? Para quem não sabe, eu também uso os óleos essenciais na minha prática de terapeuta. E muita gente fala assim: eu falo muito da importância também da meditação. Mas é muito difícil meditar. Como que eu vou fazer? Eu não consigo ainda entrar nesse estado de meditação. Eu atendo também muita criança, né? Às vezes a criança também, às vezes até uma criança hiperativa que chega para mim e fala, então é mais difícil ainda eu entrar nesse estado meditativo. E eu falo, gente, a meditação de plena consciência, ela é muito fácil de você conseguir, porque a plena consciência nada mais é do que você fazer o que você está fazendo com essa atenção e foco voltado para o aqui e agora. Então você pode comer em plena consciência. A hora que você come, sente o sabor da comida, a textura, se ela está quente, a temperatura, se ela tá fria. Você está fazendo uma meditação de plena consciência. E eu acho que quanto mais a gente puder agir no nosso dia a dia em plena consciência, melhor a gente vai ter foco nas nossas atenções e os nossos
nossas atividades vão ser feitas com melhor qualidade, né? Então, o limão, ele traz isso para a gente. Ele consegue que a gente faça e execute as tarefas com um foco maior no que a gente está fazendo. Qual pedra que você escolheu para o limão? Bom, temos várias aqui, é impossível escolher uma só. E você vai falando e eu vou pegando mais ainda. Uma família, que temos mais de 400 na família e muitas que não conheço ainda, porque depende do país, o tipo de pedra sendo da mesma família que tem. O jaspe são pedras, aqui temos 3, vamos um por um. Temos um veteado aqui, um paisagem por aqui, e um jaspe dálmata aqui, bem conhecido. Olha, e ela é bem diferente, né? E os jaspes, todos eles, todos. A primeira palavra do jaspe sempre, aqui e agora. Ele te ensina a você entender que tudo que está sobre a Terra é o mais importante. E para a parte de concentração, eu trouxe um pouco algo que é bem importante, a ponta de quartzo. As pontas de quartzo, elas te trazem uma concentração. Elas te permitem ancorar no aqui e agora. Então, seria um casamento perfeito. E você trazer a tua mente para a atenção e fazer um alinhamento, por exemplo, entre o que você vai dizer, expressar o que você está aprendendo e entender. Sempre eu tenho um pequenininho aqui comigo, parece um diamante Erk, né? Mas é um quartzo determinado, ele tem 2 pontas exatas, e ele traz a capacidade de se conectar, fazer uma ponte entre um e outro, para ter esse momento especial. Agora, para alegria, eu tenho algumas pedras, mas para alegria, eu sempre recomendo a opala de fogo. A opala de fogo, ela te traz coragem, tá? Ela te traz força de vontade. Então, é uma coisa que te traz alegria, te traz bem-estar. E nós precisamos desse movimento, e para ter isso temos que ter concentração, de aí, sim, ter a verdadeira alegria, né? Então, acho que a lavanda e o limão, bom, um vai caçando com o outro sempre, né? Porque uma vez que eu me concentro na verdade, consigo dizer a verdade, consigo me ancorar e dizer realmente o que eu sou e o que eu quero com alegria, né? Porque estar no aqui e agora é enfrentar a verdade, né? É aquilo que está acontecendo exatamente. agora e é isso. Eu posso Jaspes. fingir, se eu não estiver prestando atenção, né? Eu posso fingir que, desde de uma coisa mais simples, que esse alimento não está tão quente assim, mas se eu prestar atenção, eu vou ver, não, ele está quente, de repente ele queimou um pouquinho, né? Então Desculpa, alguém pergunta aqui onde encontramos as pedras. Gente, tem várias lojas. Eu aconselho algumas delas, entre elas a Legep, o Bruno Cortez também, e o Rei Rochas, que são onde a gente compra. E o Bruno Cortez, ele tem uns preços muito bons, e essas são pedras bem baratas, viu? Pedras que custam 5, 10 reais, não mais que isso. No caso do jaspes. Eu vou fazer isso. Depois, quando eu criar o post, eu vou pôr e a gente pode pôr essas dicas, deixar escrito. E dos olhos também, porque assim as pessoas sabem, não só porque perguntaram. Claro, então. Aí eu vou fazer isso mesmo. Eu vou colocar, então, dos olhos, onde encontrar, vou colocar das pedras. Eu tenho ela guardada, desculpa, mas vou falar agora. Não se preocupe, alguém me pede para falar da Agatha Blue Lies, mas ela ainda vai vir. Que também é da alegria da criança interior, que vamos ter que falar algumas vezes dela. Aqui está a Agatha Blue Lies, tá? Ou cornalina também. E essa é uma ágata que ela trabalha basicamente a alegria, o bem-estar, ela recupera a alegria da criança interior, mas vamos chegar lá. Porque a gente vai falar que tem um que traz bem essa parte da criança interior. Exatamente. Agora a gente vai falar do peppermint, que é o hortelã-pimenta. Então é um sabor e um cheiro também que as pessoas conhecem do hortelã. Ele tem um cheirinho assim bem refrescante. A hora que você cheira, você já sente abrir, né, toda a via respiratória. Já vou falar um pouco do emocional dela, da parte física dela. Então essa parte
respiratória, ele dá energia, dá disposição, então muito usado até para atleta. Então, o hortelã-pimenta, né? Ele é emocionalmente falando, a gente chama ele do coração flutuante. Então, é quando você consegue ficar tranquilo, sem se preocupar tanto com as emoções naquele momento, né? Então, muitas vezes o que a gente sente, o que a gente está passando, por exemplo, agora, né? Esse momento que a gente está passando e que faz com que a gente se descubra de alguma forma. Ah, eu pensei que eu era super calma, mas eu tô ansiosa, nunca pensei que eu fosse assim. Eu pensei que eu adorasse ficar o tempo todo sem julgamento, mas, por exemplo, né? Eu pensei que eu conseguisse ficar o tempo todo com a minha família. E hoje que eu não consigo ter as minhas pausas, eu falo, gente, eu quero ter um tempo só para mim. Então, assim, a gente vai se descobrindo, né? De várias formas, e muitas vezes o emocional vai cutucando a gente, tem que ser trabalhado, mas nem sempre é o momento, nem sempre a gente tem a oportunidade naquele, né? Nem sempre é a hora e o momento, enfim, para tocar em certas feridas emocionais. Eu falo até muitas vezes assim, pessoas que sofreram abusos, então muitas vezes que o lavanda também é muito bom nesse caso, e o peppermint, porque muitas vezes a gente ainda não está preparado para enfrentar aquilo naquele momento. Então, o peppermint, ele ajuda você a estar nessa suspensão, tá? Ele tira o indivíduo das provações emocionais naquele momento e ele deixa você ficar nessa suspensão de emoção, nessa suspensão de sentimento. O que a gente tem que prestar atenção é que a gente pode pegar esse intervalo, mas que a gente tem que depois abordar isso tudo, até porque o nosso corpo, quando as emoções são retidas e ficam paradas e não circulam, provavelmente ou certamente, eu diria, vão resultar em uma patologia. Né? Então, elas vão responder de alguma forma, essas energias estagnadas, essas emoções estagnadas vão, de uma certa forma, aflorar. Então, é só um momento onde, por exemplo, agora, ou um momento onde você passa por uma tensão muito grande, ele vai te dar essa flutuação momentânea, onde ele vai te deixar passar por essa situação, lembrando que depois você vai... Existem os olhos que te puxam para a terra de novo, que te aterram, que te colocam o pé no chão e que você precisa desse equilíbrio. Mas é um óleo que te deixa leve, que te deixa tranquilo. E qual pedra que você escolheu para o hortelã-pimenta? Bom, eu escolhi o topácio. Eu tenho um pequeno aqui comigo. Tá? Inclusive, o outro dia eu falei muito sobre ele, porque o topácio vem da palavra topos, de grego, que significa buscar. E é uma pedra que está associada à busca da luz interior. Então, ela te leva diretamente à alegria, ao bem-estar. É uma pedra que ela permite com que você se abra e realmente busque. Por isso diz buscar. Então, é buscar dentro de você mesmo e encontrar e passar esses momentos como que estamos passando agora, com alegria e com bem-estar. Isso é o mais sagrado. Isso é o mais importante. Eu acho que o topácio, para mim, nesse momento, e no caso da hortelã, é um dos mais importantes. E ele acha como um despertador de vitalidade. Então, ele te estimula também. Ele te leva, ele te Que é o tira. peppermint, te dá essa energia num momento que talvez emocionalmente ou pela situação você não conseguiria estar com essa disposição, né? Exatamente, mas com a verdadeira alegria. Muito legal isso. Agora a Isso é gente bem vai importante. falar, deixa eu ver qual outro óleo aqui, da tangerina. O meu tangerina acabou. Então não vou poder mostrar o tangerina, mas tudo bem, porque o mais importante é vocês sentirem o cheirinho e isso ainda não dá pela internet. Mas o tangerina todo mundo Nossa, conhece, muito. né? Acho que a gente não imagina, mas talvez ainda seja possível, né? A tangerina todo mundo conhece mais o cheirinho, então é um óleo cítrico, uma delícia também, fácil para introduzir para criança, por ser um óleo mais conhecido, mas, né, a gente, na verdade, conhece o tangerina, mesmo quem não conhece o óleo essencial, eu falo, óleo essencial também está em produtos de beleza, em alimentos, né, como flavorizantes, então muita gente que não conhece
falar, mas eu sei o que é hortelã-pimenta, eu sei o que é tangerina, então, enfim, né? Esse óleo é muito, muito interessante. Para a parte física, lembrando que é óleo cítrico, tem a ver com alegria, tem a ver com detox, ele tem propriedade antioxidante, mas ele é um óleo que traz a espontaneidade, acho que agora você vai voltar a falar daquela pedra, e da criatividade. E o que mais que é espontâneo e criativo do que uma criança? Bom, nada mais espontâneo que uma criança. E daí, se chegamos a justamente a Agatha Blue Lies, aqui temos mais. Vai voltar para essa pedra. Então, o que acontece? Uma das coisas que, inclusive, nós fazemos muito, às vezes temos um paciente que a gente precisa trabalhar só com ela, só em harmonizar. Você tem uma pessoa que está descompensada por várias coisas, o primeiro que temos que fazer é unificar aquilo que estamos vivendo. Então, é como levar um paciente à cirurgia, ele tem que estar estável. Então, muitas vezes, a gente cobre o paciente em volta com a Agatha Blue Lies, porque isso traz relaxo e traz a alegria. Mas também eu procurei duas pedras que eu não tenho comigo aqui. Uma é o topázio azul, tá? E a tanzanita, que são duas pedras sumamente fortes. O topázio azul ele sempre vai trabalhar o fluxo da energia. Então, a criança tem essa energia que não para, ele não para, e ele é direto, ele é claro. É uma pedra que, inclusive, eu trabalho muito as pessoas adultas. Se você vê as pessoas o homem principalmente, que usa muito azul, e principalmente o azul escuro, ele tem muito trauma, são pessoas muito travadas, você vê mesmo muito na Europa, é uma cor muito elevada, o trabalho e tudo, que é a rigidez. E a Agatha Blue Lies, ela permite que ele conecte com a criança interior e que volte, mesmo as mulheres, mas no caso, o homem tem um pouquinho mais de rigidez. E o topázio nos dá a grande oportunidade também de oxigenar o cérebro, o topázio azul. Então, eles nos permite, uau, como dizer, ok, vamos relaxar, vamos distender um pouco e vamos trabalhar em todo o processo, não? Alguém fez uma pergunta, quer responder, Jorge? Sim, mas colocado no laringe nos ajuda também. Porque ela vai te dar a energia do azul dela, mas principalmente a clareza da criança. Então ela vai trazer com alegria, com tranquilidade, vai expor. Criança, você sabe que ela dificilmente mente. Diz a criança não mente, às vezes mente sim, mas normalmente não. Ela é muito clara é muito direta. E isso que te traz a Agatha Blue Lies. E é muito boa, inclusive para processos. Eu acho que o que mais nos fecha a garganta, uma pedra que eu trabalho muito e muita gente não entende muito, mas eu vou falar, que eu trabalho muito na expressão, no dizer voltamos lá atrás, é a sodalita. E isso qualquer coisa, quem tiver dúvida, me pede depois uma explicação. Mas a alegria, ser a criança com alegria, espontaneidade, não está só no falar, está no agir. E a Agatha Blue Lies, ela te dá um jogo de cintura que parece que você fez academia 10 horas e está pronto, já para um corpo solto, mais leve. Mas o topázio azul não podemos esquecer. Você sabe que quando a gente fala dessa criatividade, dessa espontaneidade... Topázio azul, agora, que tinha falado. Quando a gente fala dessa espontaneidade, dessa criatividade, tem muito a ver também com essa questão do masculino que você abordou, né? Porque muitas vezes, bom, hoje também as mulheres, né? Mas assim, a parte de você trabalhar, você no trabalho ter o dever e a responsabilidade muito grande, é importante, né? Isso faz parte. Mas a questão é que hoje o que acontece muito, eu acho que hoje até as pessoas cada vez estão voltando um pouco para trás, mas o que acontece muito é ficar sufocada essa criatividade, até por certos trabalhos que não deixam você ser criativo, né? Então aquilo fica guardado e também você acaba sendo sobrecarregado, né? Com as tarefas de um trabalho, quando você tem uma grande responsabilidade. Então, você não pode sair muito daquela responsabilidade.
E a tangerina, como essas pedras, né? Elas fazem com que você consiga ser criança, consiga ser criativo e sem perder essa responsabilidade, né? De continuar sendo verdadeiro com você mesmo, que a gente até falou, né, da criança que às vezes ela mente, mas quando você consegue o equilíbrio com pedra, com óleo essencial, você consegue ser criança, você consegue ser criativo e ainda sendo verdadeiro com você. Né? Isso que eu acho mais importante, porque... Está falando do lápis-lazuli, também indicado no chakra laríngeo. Como eu falei, o lápis-lazuli é aquela pedra que te faz refletir. O que eu quero, hacia onde eu vou, é a pedra da reflexão. Dois países que se caracterizam com ela é Chile e Afeganistão, que são dois países bem de reflexão, de ir hacia dentro. Isso se nota na religião. Mas no ser criança temos que soltar a rigidez. Às vezes o lápis-lazuli é um pouquinho rígido. Então a Ágata Lilás, ela te solta. Ela te solta, justamente. E vamos chegar em outras pedras daqui a pouquinho. Mas ela te solta. O lápis-lazuli é meio durinho, meio rígido. Mas não, é excelente expressão. Mas vale a pena que te coloquem as dúvidas para a gente compartilhar, porque a gente está compartilhando e aprendendo a cada momento. Tanto com a Mirella, a gente compartilha e cresce. Essa palavra que você falou é muito boa, rigidez. Né? Ela te dá esse jogo de cintura, que não é rígido. Né? A gente vai falar agora do tea tree, o melaleuca. Sim, a melaleuca. Né? Também é um óleo assim, eu adoro, uso muito, muito, muito para várias coisas. E então ele é fungicida, então você pode usar micose de unha, herpes, espinha, cuidados com a pele, enfim, tem uma gama muito, muito grande, afta, mas da parte emocional, da parte energética, ele é super, super importante porque ele traz exatamente a limpeza energética. Né? Então, assim, exatamente. Tudo que está carregado de energia negativa, relações parasitárias, de vampirismo, de codependência, esse óleo vai ajudar a você conseguir, a você ter força, porque a gente sabe que quando a gente está nessa, né, quando tem energia negativa longe da gente, perto da gente, quando tem de vampirismo, suga a sua energia, né? Então, o seu trabalho ainda tem que ser mais forte para você conseguir fazer esse escudo, para você conseguir sair dessa vibração, mas está lá, puxando você. Então, o melaleuca é uma ajuda, é o tea tree que a gente está falando agora. Então, o tea tree, ele vai te ajudar exatamente a ter essa limpeza energética e a ter força, a ter coragem, a ter, mudar a sua energia, mudar a sua vibração para conseguir sair dessas relações também parasitárias e de dependência. Qual óleo que você escolheu para o melaleuca, para o tea tree? Pedra. Qual pedra? Olha, eu gostei muito desse, fiquei um tempo com ele, porque o que acontece? Todos nós temos, pela nossa idade, bom, eu sou um pouquinho mais velho, como já colocaram, brincando com amigos, pai Edu e vovô Jorge, mas, na realidade, todos venimos, todos trazemos nas nossas costas um peso muito grande, nós carregamos com muito detrás de nós, de vários familiares, de várias gerações atrás. Então, temos que limpar muito, muito. Eu fiz uma limpeza e estou fazendo uma limpeza há um bom tempo, e a primeira limpeza dessa geração que a gente solta tudo isso é pesadíssima. E dói o corpo, realmente. A pedra que eu trago 3 pedras. Na realidade, eu traria muitas mais. Mas eu amo, e quem me conhece sabe, que eu descobri em 2011, a junguita. Tá? Ela faz normalmente esse formato, Jorge? Não, tem em bruto, tem... Eu consegui essa e é que está comigo agora, mas eu tenho em bruto, sim. A junguita é uma pedra que apareceu em Rússia, ela tem 2 bilhões de anos. 2 bilhões
de anos. Ainda bem, Ela, gente. ela, ela, é, ela aparece justamente com uma capacidade incrível. Ela tem um potencial de fazer uma testagem interna e limpar. Ela se conecta com nossa energia, ela faz um scanner, ela vê onde tem células que não estão em uma boa vibração, harmoniza e então ela consegue soltar toda essa energia que está parada. É um pouquinho diferente da. Aqui temos pedras, por exemplo, eu sempre digo, o ônix é uma pedra fantástica também, porque ele tira também tudo que é negativo. O ônix foi usado na época de Arão, de Moisés, imagina. Era usado nos escudos de defesa, nas armaduras, para proteção. Sempre foi proteger. Mas a jungita, ela limpa o já existente. Então, a pedra que vai entrar para acabar com qualquer bloqueio. Ela limpa, ela tira e ela vai em frente. Nossa, É fantástica. E já tem no Brasil. eu lembro uma vez que Graças. você me encontrou e você falou para eu usar o Onyx. Eu não devia estar muito É, bem energeticamente aquele dia. Alguém está até falando aqui, imagina essa xanguita com frankincense. A gente vai falar do frankincense também, é verdade. Gente, eu estou é, imaginando as junções, né? Só potencializando. e uma coisa que eu gostaria muito de colocar, você falou de relacionamentos abusivos. É, Todos nós, em grande maioria, porque Sul América, cada continente é diferente. E graças a Deus por a vida e por meu trabalho hoje em dia, mas sempre viajei muito desde muito pequeno, e isso me dá a possibilidade de ver como crescemos e como somos culturalmente. E esse em Sul América é uma coisa que a gente cresceu muito com certos relacionamentos abusivos. Muitas vezes nossos pais ou nossas famílias sempre tivemos por perto. é. Então, uma pedra que eu indico para relacionamentos abusivos é a pedra do sol, porque ela te dá o poder, ela te traz a energia do sol, da luz, ela te permite ver com claridade e soltar o que já não é para você. É uma pedra muito usada também quando os pais que vivem naquela história do ninho vazio, para não ser apegados demais e poder soltar e deixar que flua a vida como tem que ser. Mas É. uma pedra para os relacionamentos abusivos que te fortalece e te coloca. E é interessante você falar isso, porque às vezes quando a gente fala de relacionamento abusivo, a gente logo pensa num relacionamento amoroso de marido e mulher, né? E não Não, é. A não. gente pode ter isso no trabalho, entre amigos, entre pai e Minha filho. querida, pais, as mães, quantas vezes, se você faz isso, eu vou morrer. Se você faz isso, eu vou ficar louca, você vai me enlouquecer. A gente sempre cresceu com essa culpa, Né? mas não por maldade, cresceram dessa forma. A gente tem muito para limpar, todo dia, todo dia. Por isso que eu acho que essas pedras e o melaleuca é um óleo que não pode faltar, porque não tem quem não precise, né? Jungi, não, não tem, Não tem. não tem. A junguita é uma pedra formidável. Só uma cotação, os três científicos que encontraram a junguita foram premiados eles receberam um prêmio de ciências pela ONU e foram realmente, eles estão super, super conceituados naquela época, no ano 96. 2010 saiu ao mercado na Europa e, e é muito bom tomar na água, fazer água de junguita para tomar, em todo o Imagina, período. Limpa, imagina. absolutamente. Só deixa eu falar uma coisa, se caso cair, porque a live às vezes não permite você ir além, a gente entra de novo para concluir os óleos que a gente escolheu, tá? Tá. Agora a gente vai falar então do frankincense. O Sei que estavam falando. Líbano é uma resina, então também tem um odor amadeirado. Ele é considerado o rei dos óleos, então o Líbano, aqui nos Estados Unidos é o frankincense, é um óleo muito, muito importante, principalmente energeticamente falando, espiritualmente falando. É o óleo que os três reis magos levaram três presentes para o menino Jesus quando ele nasceu, que foi o ouro,
a mirra e o incenso. Então, a mirra é um óleo essencial e o incenso é o óleo de olíbano. Então, também é um óleo essencial. Os óleos essenciais vêm de muito tempo atrás, o uso deles. E realmente já era conhecido o poder desse óleo, dessa resina, já naquela época, né? Então, assim, para curas, rituais espirituais. É um óleo realmente muito especial, a composição química dele é riquíssima, então muitas vezes a gente fala assim, na dúvida de qual óleo usar, quando você está aí com seus olhos, querendo cuidar de alguma coisa, pega o frankincense. Então, a composição química dele é muito grande. É um óleo que está aí com pesquisas científicas. Se você entrar pubmed.com e digitar frankincense e câncer, você vai ver aí pesquisas científicas mostrando que o frankincense atravessa a barreira hematoencefálica. Já tem pesquisas dele contra o câncer. Então, assim, é um óleo que potencializa os outros óleos quando você usa junto. Então, realmente é um óleo assim super, super importante. E é o óleo da verdade, né? Então, assim, acho que não é à toa, né? Quando a gente pensa no divino, a gente pensa na verdade. É um óleo que aumenta as vibrações também, então tem a ver com melhorar a negatividade do ambiente, proteção. É um óleo que te tira de trevas espirituais quando você está mais descrente. Então, ele é um óleo que te eleva para o espiritual. O que mais que eu posso falar dele? É um óleo que ajuda muito a sua ligação com o Pai. E quando a gente fala com o Pai, é o Pai divino, né? E é o Pai também da relação de filho e pai, enfim. Então, é um óleo ele tem até um cheiro. Normalmente, os cheiros mais amadeirados, mais de resina, são mais masculinos. Então, ele é um óleo que traz esse masculino que todo mundo precisa, né? Então, ele traz o lado necessário do masculino, da força, da coragem, para mulheres e para homens. Então, é um óleo assim super, super importante. E qual pedra que você escolheu? Tô curiosa do frankincense. Bom, eu escolhi várias aqui, mas a pedra da verdade eu escolho dois sempre, não? Eu tenho aqui a maçonita, tá? Tem uma maçonita. E, novamente, voltamos à esmeralda se falamos da verdade. Porque que acontece? Verdade é uma coisa que eu sempre falo. A verdade, ela te traz calma. Porque não é a verdade do mental inferior. Ou seja, não é a verdade é, da mente. A verdade superior é o que é sagrado. Então, para a verdade superior, o que nos conecta realmente é a calma. E a calma, quando a gente fala calma, eu sempre digo isso, dentro da palavra calma temos a alma. Então, quando você diz calma, se conecta à alma. E eu trouxe uma pedra que não podia deixar de fora em nenhum, é que eu vou repetir ela. Pelo lado masculino, nos traz novamente o fato de ser nós mesmos, que é a força da pedra do sol, que é a pedra que vai te dar o coragem, ela te traz a força, o calor, ou seja, ela te cobre, te dá forças para você ser, mas principalmente uma pedra ligada um pouquinho com o feminino, mas muito forte, eu digo que é um pedacinho de Deus na Terra. E Deus é pai e mãe, né? O verdadeiro pai nosso diz Deus, pai e mãe. A fundo de baixo, Maia. Né? Ele não diz, depois se colocou mais no masculino, mas na realidade ele diz Deus, pai e mãe. Que é a Kunzita. A Kunzita, eu tenho uma que não é, obviamente, de joalheria. A Andrea tem uma espetacular, eu adoro Kunzita, ela sabe disso. Ela sempre ri comigo, mas você chega... e ela está com uma Kunzita quase que vermelha, de tão pura. E eu tenho aqui um pedacinho de Kunzita, não vai dar para ver o rosa dela, tá? Mas a Kunzita, ela vai nos conectar com a essência do divino, com o amor altruísta, com o fato de ser.
de ser com a verdade. Você não pode conectar a alma se você não tem calma, e você não pode se conectar com a essência se não é com a verdade. Então a esmeralda tem que vir com a kunzita, porque é um casamento da força da verdade com a sensibilidade e o amor da kunzita, ao mesmo tempo a suavidade, que isso é sumamente importante. E aí já estamos nos elevando, né? Que... E uma das coisas muito bonitas que eu converso sempre com a Andrea é justamente isso da kunzita. Muitas pedras trazemos também, sim, todas, mas a kunzita ela tem uma força. Eu vejo a Andrea entrar, ela sabe do que estou falando, com aquela kunzita enorme, e eu digo, uau, sabe, aquilo que te, plum, te coloca. É uma pedra impressionante. Queria falar uma coisa também, não deixar passar isso para que as pessoas assim conheçam um pouco mais a gente, né? Mas é tão incrível porque quando eu conheci o Jorge, eu estudei em colégio franciscano e é tão engraçado porque quando eu conheci o Jorge, a gente ia contando as coisas de um de outro, a gente falava, mas eu também, mas eu, né? Assim, foram tantas junções, mas assim, tantas, não tem como explicar. Eu acho que assim, se eu fosse falar todas as junções que um falava pro outro, a gente falava assim, mas você também? Mas eu também. Mas será que... Assim, foi incrível, não foi, Jorge? Foi maravilhoso e foi muito agradável também, Mirela, ter podido te entregar, a fazer a entrega do reconhecimento como dama comendadora por teu trabalho no mundo com os óleos essenciais, através da Câmara Brasileira de Cultura, que você veio especialmente naquele momento. E para quem não sabe, a gente abriu um espaço na Câmara Brasileira de Cultura para reconhecimento das pessoas que fazem um trabalho que realmente faz a diferença. E quando você me conta do trabalho de vocês, da empresa, em outros países, do cuidado, de quanto ajuda, né, as comunidades, como na África e tudo, eu sempre fiquei muito tocado, porque sempre meu sonho, e não deixei de ser, sempre foi ser missionário, não? Viver, e é o que me tocou em dose dupla, mas eu sempre sou muito grato a Deus por essa oportunidade também, não? E eu recebi essa comenda das suas mãos. Foi bem, bem emocionante com meu pai Também presente, né? meu E pai, mais uma ligação, porque meu pai, ele nasceu, ele trabalha desde os meus avós, com esmeralda. Então, foi com tudo assim, esmeraldas, foi né? Foi, foi uma conexão impressionante. incrível. Mas, bom, vamos voltar para os olhos. A gente Vamos lá. fica fazendo só assim essas conversinhas de contar história, tudo, porque as histórias também do Jorge são incríveis, enfim. Então, a Ai, gente falou do frankincense, então, óleo poderosíssimo. uhum, Ele é muito importante como óleo essencial. Alguém tinha perguntado, você colocar aqui no terceiro olho e também aqui na região do coronário. São lugares que você usa bastante o óleo essencial para essa parte, tá? uhum, Os óleos essenciais, só antes da gente terminar para o último óleo, para o último, que a gente vai falar do último, os óleos essenciais dessa empresa, da doTERRA, que são os óleos essenciais que eu trabalho por conta um pouco disso que o Jorge falou, além da pureza, além da qualidade, enfim, é uma empresa com uma responsabilidade social, com um coração enorme. Então, enfim, a gente depois pode falar sobre isso, mas o que eu queria falar é que são óleos que você pode usar de forma tópica, então, por exemplo, né, escolhendo as suas regiões, dependendo do que você quer atingir. Aromático, então em difusor, difusor pessoal, como o pingente essência da Andrea Colli, né, da Vivi. E você também pode usar alguns óleos quando a erva, né, a planta, pode ser ingerida, você pode usar também o uso interno. E eu lembrei disso do frankincense, porque o frankincense é um óleo que todo dia de manhã eu tomo uma gota do óleo de frankincense na água para esse equilíbrio dos sistemas, da homeostase total do corpo e do espírito, né? Então, são formas que você consegue usar os óleos. E agora a gente vai falar do último que a gente escolheu para hoje, que é o Arbovitae, que é o óleo da graça divina.
Ele é super gostoso, ele também é um óleo mais amadeirado, cheira um pouco de floresta. A representação dele é o pinheiro, né, de Natal. Então tem a ver com, se a gente for escolher um nome que define ele, é a graça divina. Né? E ele vem bem representado, se você imaginar que o pinheiro, você vai vendo que todas as coisas se conectam, né? O pinheiro é o símbolo dele, o pinheiro é o símbolo do Natal, o Natal é o nascimento de Jesus, então, enfim. Então, ele faz você se render ao divino. Você aceitar que existe algo maior, algo forte, que você não está sozinho, que você pode ter ajuda desse algo maior, que você pode se conectar e ouvir essa voz que vai te. Todos nós podemos fazer isso e conseguir isso. Então, a gente tem já essa conexão, a gente já tem esse fio de ligação. O importante é que a gente consiga se conectar, escutar, né? Então, ou seja, aumentar essa sua intuição, né? A gente fala de intuição, enfim, de voz do Espírito Santo, seja o nome que a gente dê para isso, mas é exatamente esse óleo vai te ajudar a se abrir para essa aceitação de que você não está sozinho, que tem algo maior que pode fazer parte do seu percurso na vida. Qual pedra você escolheu? Bom, eu escolhi, falando da divinidade, o que é mais perfeito, eu já mostrei ele. Eu escolhi vários, mas vou começar com o médico dos médicos e o grande ligado com a força divina, que é o quartzo branco, que temos no mundo todo. E realmente o quartzo branco tem a formação cristalina perfeita. Ele é o médico geral, a gente chama. A gente pode usar em todos os chakras e em todo momento. Sempre ele vai ter a claridade, ele te traz a clareza, a claridade que vem do que é sagrado. E nós temos na glândula pineal, comprovadamente, duas pedras. A magnetita, temos mais de 100, 150 e poucas, que ela, como diz o nome, magnetita, ela tem como um ímã. Então, e a apatita, aqui tem uma apatita azul, que são pedras de conexão, e a ametista, escolhi uma ametista do México, e uma ametista, obviamente, brasileira, junto com a rodocroxita, que é o talismã da nova era. Olha quanta pedra. Por quê? Porque todas trazem uma conexão. A rodocroxita, ela diz, esse é teu caminho. Quando você tem clareza que você está conectado com o divino e com o que é sagrado, não tem volta atrás. Desculpa, mas não dá para dizer, bom, eu não quero mais, deixo aqui e vou embora. Não tem. Não tem. E esse é um olho, porque eu vi, que ele te abre e te conecta. E quando você se conecta, a pedra, que eu sempre digo, como chave de ouro tem, e que nos conecta, que é a pedra do grande espírito, que eu tive o prazer, não é essa que eu vou mostrar, mas de ganhar uma, de um chefe Lakota, é a turquesa. A turquesa é a pedra mais usada pelos índios americanos, é a pedra que tem ligação com o grande espírito, a força do que é sagrado, e é a pedra que traz maior, ou seja, que traz calma por maior quantidade de tempo. Então, quando a gente se conecta com a verdade, com o divino, a paz é plena. Nada tira a paz. E isso, quando você abre esse canal, você chega em lugares e você sente se encontra essa calma ou não. E eu acho que reconhecer a necessidade desta conexão diária, eu acho isso fundamental. Nós somos perfeitos, senão não estávamos aqui. Todos os dias acordamos e falamos amém nos votos que fizemos para ser quem somos, para nos conectar com o sagrado. Então, esse óleo é algo verdadeiro de conexão. Então, você se conecta a diário, é todo o tempo. É. Todo o tempo.
Então você tem que encontrar a paz. E encontrar a paz todo dia. E mais hoje em dia estamos tendo essa prova, vivendo essa realidade. Esse é um tempo que a vida nos parou, então não tem mais correria, não tem mais, não chego a tempo, não dá para chegar. A vida nos parou, estamos em casa, fechados. O que não está funcionando bem? A nossa mente. A falta dessa conexão com o divino. É. Quando a gente se conecta com o divino, eu sempre digo, organize a sua casa é seu corpo, um reflexo seu. Organize seu entorno, então ali você vai estar se conectando. Eu não aconselho muito a meditação, respeito quem faz, acho lindo. Às vezes participo, mas não é minha prática ideal. Eu sou muito da oração, eu sou muito da Mas prece. a oração é uma meditação, Jorge. É toda uma meditação, exatamente. Mas eu sempre digo que às vezes fazer as coisas já você está meditando. Porque quando você é consciente, você está fazendo, limpando, organizando ali, você está se conectando com a realidade. É. E só voltando à paz da turquesa, que esse olho de a conexão com o divino, é como diz, eu tenho um poema, só vou lembrar uma parte que diz: Senhor, me lembra que quando estou colocando a mesa, não é só para as pessoas da minha família, é para você que eu estou colocando também. Então, isso é muito importante. Então, pensem todo dia, quando vocês acordam, que a harmonia se conecta com a graça. E o outro é a presença do divino. Então, é justamente essa conexão. Como é tranquilo, né? Quando você falou assim, que aí vem a paz, como é nada vira um problema quando você tem essa conexão com o divino, né? Porque você consegue entender tudo e saber que por mais que tenha que esteja acontecendo alguma coisa que antes você julgava ruim, de repente, você consegue entender e compreender que aquilo é para um bem maior, para um crescimento seu. Então, quando você tem essa conexão, tudo vira paz. Eu sempre digo, vamos ter momentos nesse agora que esse olho vai ser muito importante para nos ajudar nessa conexão. Todos temos momentos que passa o medo, a ansiedade, todos vamos viver. Somos humanos. Ninguém é melhor que ninguém. E tem momentos que temos vontade de gritar. Então gritem, sejam vocês. Não venham com peace and love, não existe isso. Nós temos que ser quem somos. Queira Deus que cada dia projetemos por mais horas essa sensação de paz e tranquilidade. Mas não mintam para vocês. Nunca. Nunca. Diga a verdade sempre, em todo momento. Não para o outro, primeiro diga a verdade para você mesmo. É a única forma de encontrar a paz. Ai, que lindo, Jorge, eu adorei. Tem uma pergunta aqui, deixa eu voltar só um pouquinho. Eu não sei, eu não consigo voltar em todas as perguntas, mas agora apareceu uma assim: o fato de utilizar o óleo e a pedra em um brinco ou em um anel ou no bolso já ajuda? Ajuda. Você Sim, tá com a pedra sim, próxima de você, você tá com o óleo próximo de você, ajuda sim. sempre. Não se preocupem muito a pedra pode estar no bolso. Antes de ontem, tive o prazer de atender um paciente da Áustria, que ele nasceu no meu país, e eu conheci ele, deixei de ver com 8 anos, está com 32. E foi maravilhoso, os dois rimos muito, porque eu só lembro dele pequeno, e ele foi atrás das pedras, inclusive uma delas, a Jundita, chegou já em 2 dias, e, e foi muito bom, porque você se dá conta que não importa, digo, coloca no bolso, porque ele diz, eu não tenho bolsa, não uso cordão, coloca no bolso. Tem necessidade, pega a pedra, puxa do bolso, fica com ela, se vai com a mochila, leva na mochila. Agora, se encontram, que bom, se não, mentalizem. A nossa mente é co-criadora do momento. Somos co-criadores da nossa realidade. Então, porque senão tem gente, ai, esqueci minha pedra, hoje não vai ser nada bom. Por favor, isso não existe. Eu ontem falei um pouquinho muito rapidamente sobre a gemoterapia imaterial, quarta-feira, aliás, justamente de criar o que eu faço, às vezes, em alguns casos, como em unidades de cuidados intensivos, e é justamente isso, não? É poder saber que eles estão em todo momento, é só se conectar com a essência.
que é o que a gente estava falando da energia, né? As pedras, os óleos, enfim, é algo muito maior, é algo vibracional, é algo energético que consegue atravessar qualquer barreira. Então, isso que você falou da mentalização, a gente ainda, até por isso que você falou assim, a gente ainda erra muito, tem defeito, por isso que a gente ainda está aqui. E também uma outra coisa que a gente ainda está aqui e que muitas pessoas também ainda não conseguem ter essa conexão, ouvir essa vozinha, é porque a gente ainda, muitas pessoas ainda têm o ver para crer. E vou contar uma última história que eu lembro que quando você estava junto com meu pai, e meu pai, imagina, garimpeiro, bem cético, bem pé no chão, né? E aí ele mesmo falou assim, eu não sei, eu não acreditava muito dessa coisa de cristal, de luz, de energia, como que isso faz? Não sei se você lembra da história que ele contou, que ele estava caminhando por um garimpo e de repente chegou a noite e ele começou a ver luzes sair, né, do chão e iluminar, era uma lua cheia e começou a sair, ele viu aquela energia. E aí, a partir do ver, que seja por essa via, né, mas ele começou a falar assim, gente, não é que essa energia existe, ela tá aí, né, ela passa, ela ultrapassa, ela estava ali realmente brotando do chão. E para mim foi até bem emocionante ouvir meu pai falando isso, porque para mim até então ele ainda era um cético. E na hora que ele falou, ele até também se emocionou. E então, Sim, assim, e tem a ver com isso, foi, né? A energia ela passa tecido, ela passa tudo, né? você sabe que é uma coisa muito simples. O que mais precisamos o tempo inteiro é de simplicidade. O que mais precisamos o tempo inteiro é ser. E ser não é fácil. Como eu digo, a gente tem que ser hoje. Amanhã a gente é amanhã. Mas eu às vezes digo, aprendemos tanta coisa a cada momento, em cada minuto, e é isso que temos que agradecer. E eu só quero dizer algo eh, ligado, sobretudo, ao último olho que falamos. Se conectem com o divino, se conectem com o sagrado. Não há forma. A forma mais simples é a verdade de seu coração. Então, seja verdadeiro. Se está difícil de se conectar, e se você já foi a passear no banheiro, na cozinha, no quarto, no outro quarto, e terminou a vida, que eu digo bem importante é, coloca uma cadeira na tua frente, senta na tua cama, olha para essa cadeira e conversa. Não importa qual é a sua divindade, seja Jesus, seja Deus, imagina a energia, só energia, e conversa. E diga, hoje o fardo está pesado, você pode me ajudar? E eu tenho algo muito lindo que eu lembro, um, sempre teve um mendigo que visitava os pacientes do hospital público, ele pedia licença, tomava banho antes de entrar. Ia visitar quem não estava. Então tinha um senhor lá deitado, e ele ia lá e ele estava só assim, falando, oi, eu sou o João, passei para te ver. E é uma história que contamos várias vezes em vários livros. E tá tudo bem? Tá tudo bem. Saiu. Oi, sou o João. Você tá bem? Tudo bem. E assim foi sucessivamente. E um dia, nessa conexão com o divino, o João não apareceu. Segundo dia, o João não apareceu. Os enfermeiros achavam estranho. Resulta que o João era um dos pacientes. E nesse momento ele vê aquele paciente que ele sempre via, olha para ele e diz, olá, João, sou Jesus. Vim ver como você está. Então, quando você serve alguém, quando você abraça alguém, quando você não pense só que ele é a manifestação do Cristo vivo, da energia sagrada manifestada no outro, é a manifestação do divino. Então, eu sempre digo, muito fácil distinguir ao divino naquele que usa perfume francês, mas aquele sentado embaixo de uma ponte que tem cheiro de xixi, tá difícil às vezes. E é ele que precisa de um abraço,
de um café quente no frio. Então, a única coisa que eu digo, na simplicidade, nas pequenas coisas, está a divinidade, a verdadeira divinidade. Ai, que lindo. Conseguiu fazer eu chorar, Jorge. Mas, né, Jorge, mas não tenho palavras para agradecer. Sempre que eu te eu encontro, agradeço. é algo muito especial. Espero que, né, a gente tenha um objetivo de fazer essas muitas, participar de muitas curas juntos, juntando esses dois Amém. mundos, né? E acho que a gente está caminhando para isso e vamos selecionar aí outros olhos para poder juntar com as pedras e falar mais. E assim, De um coração, abraço bem que Deus forte, bem abençoe. Um carinhoso. abraço na família Obrigada. Você e não também. esqueça Santa Hildegard von Bingen. Hildegard com H, Bingen. Eu vou Procure. escrever tudo isso, tá bom? Tá bom. Te Um amo, beijo a Jorge. todos. Muito Obrigada, obrigado por nos obrigada, acompanhar. gente. Foi muito, muito especial esse Amém. momento, tá? Com o Jorge e com vocês. Beijo, beijo, Jorge. Beijo. Obrigada. Beijo, minha querida. Tchau, tchau. Tchau.